Olá, bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia, você que está aí comigo para mais uma live, né? Quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos. O objetivo dessa live é nos levar a estudar um pouco a palavra de Deus, a receber uma mensagem para o dia, uma mensagem do coração de Deus. A gente sabe que o que transforma a nossa vida é a palavra de Deus. Então, o objetivo dessa live é nos inspirar a leitura da palavra, é dedicar 10 minutinhos do dia para meditar um pouco naquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. E para essa oportunidade, eu vou te convidar a uma leitura bíblica, ainda em Gênesis, como nós lemos ontem, Gênesis 39, de 1 a 6, que diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinham levado ali. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que em tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre sua casa, e entregou tudo na sua mão, tudo que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou. Abençoou a casa do egípcio por meio de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia, e José era formoso de aparência e formoso à vista. Então nós lemos aqui o texto de Gênesis 39, de 1 a 6, que vai dizer que o José chega na casa do Potifar, né? Potifar compra José como escravo e o coloca como mordomo para tomar conta de tudo. E à medida em que José foi colocado, quando José foi colocado como mordomo na casa do Potifar, tudo prosperou. A vida do Potifar prosperou, a casa prosperou, a fazenda, a mansão dele foi abençoada com a presença de José ali. E Potifar ficou muito feliz com isso. E o tema da nossa reflexão de hoje é um passo atrás. O que isso tem a ver com um passo atrás, né? A gente percebe o seguinte, que a venda de José para a casa do Potifar era um projeto de Deus. Estava dentro de um contexto, dentro de um projeto que Deus tinha para a vida de José, de uma preparação que Deus tinha para a vida de José. Então, já o José na casa do Potifar foi aparentemente um regresso que Deus fez na vida dele. Entretanto, era um aparente regresso que estava o fazendo crescer mais e mais. Às vezes Deus nos faz dar um passo atrás para que a gente possa dar 10 passos para frente. Às vezes Deus promove isso, né? Deus usou também na casa do Potifar a traição, a traição da mulher, né? A mulher queria, porque queria, como o texto termina dizendo aqui que José era bonito, era muito bonitão, a mulher queria porque queria ter um relacionamento com José. E ele fala com ela: de jeito nenhum, não vou trair o meu senhor, e não vou trair o meu senhor Deus, não vou trair o meu senhor Potifar, e nem o senhor Deus. Então, Deus usou toda a trama que a mulher inventou, e falou que tinha sido atacada por José, e José foi preso. Então, Deus também usou essa traição, regredindo José mais um pouco, para que ele fosse um pouco mais além. E aí José foi preso. E na prisão, a Bíblia vai dizer que José foi colocado como chefe, tomava conta de tudo. O carcereiro mor, o homem principal, dono do cárcere, deixou a chave na mão de José, deixou todos os prisioneiros à disposição de José, para que José cuidasse de tudo. Mais uma vez, parece que José estava regredindo, mas na verdade ele estava só avançando. Então, o primeiro ponto nosso aqui é: às vezes Deus nos faz voltar 2 passos para trás para você dar 10 para frente. Há determinadas coisas que Deus promove na nossa vida que aparentemente é ruim, mas o resultado lá na frente vai ser bênção, porque tudo isso fazia parte do projeto de Deus para que José adquirisse a capacidade de gestão dos sentimentos, gestão das suas emoções e gestão de pessoas.
Percebe que foi isso. Gestão de negócios, porque os negócios do Potifar desenvolveram com José. Então, tudo isso era um projeto de Deus para que José tivesse o coração preparado, a vida preparada, a mente preparada para ser um gestor de qualidade. E foi o que ele se tornou. Também, às vezes a gente regride por opção. Às vezes a gente precisa fazer isso por opção. A gente pode regredir um pouco, dar um passo atrás, para fugir de alguma situação, para não trair a Deus, né? Às vezes, por causa do reino de Deus, por causa do nosso compromisso com Deus, a gente tem que dar passos para trás, né? A gente tem que recusar coisas. Já vi gente recusar emprego, já vi gente deixar emprego por causa disso. A gente pode regredir também se humilhando, para que essa humilhação ou essa condição de coração humilde, de coração singelo, também nos fazer avançar um pouco mais. Você vê que José não reclama. José foi vendido para a casa do Potifar, ele não reclamou disso, ele foi o melhor funcionário que Potifar tinha. Quando ele chegou na prisão, ele também não reclama de ser um prisioneiro, ele se torna o melhor prisioneiro que podia ser. E o carcereiro então falou: esse cara é diferenciado. Então, às vezes a gente precisa regredir sendo humilde, né? Não querendo se valer, não querendo se impor em cima das pessoas, né? José então preferiu ser um bom prisioneiro, ele preferiu ser um bom funcionário de Potifar, ele preferiu se humilhar para ser o melhor mordomo que ele poderia ser, ele preferiu ser um bom prisioneiro. Né? A gente se renuncia por amor aos outros. 1 Coríntios 8, de 9 a 13, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer que você pode até gostar de comer carne. Naquele tempo, se perguntava para o açougueiro como que o animal tinha sido morto, para não correr o risco de pecar. Então tinha gente que tinha consciência tranquila com relação a isso, não perguntava, ia lá, comprava carne e comia. Mas para outras pessoas isso era um grande problema. Então o apóstolo Paulo falou assim: olha, se eu comer carne com a minha consciência tranquila atrapalho meu irmão que tem essa dificuldade, então eu não como perto dele. Isso chama-se responsabilidade social. É quando eu não faço uma coisa que vai atrapalhar o andamento, a caminhada do meu irmão. Às vezes a gente renuncia por causa disso, por causa do irmão, por causa do filho. Às vezes a gente renuncia a situações. Já vi gente que renunciou trabalho formal, pediu conta do trabalho, foi ficar em casa para cuidar do filho, para cuidar da família, para cuidar do lar, né? Parece uma renúncia, mas o preço, o pagamento disso lá na frente é muito vantajoso, não é verdade? Então, muitas vezes pessoas renunciam por causa de negócios. Às vezes você precisa fazer um mau negócio hoje, uma venda mal feita, alguma coisa assim aparentemente ruim, para que você possa adquirir alguma coisa bem melhor lá na frente, né? Já vi gente fechar uma empresa, a pessoa tinha dois empreendimentos, então ele renuncia a um para ficar só por conta de um outro, e esse outro prosperou violentamente. Enquanto ele estava com dois, não prosperava tanto, ele não tinha tanto retorno com os dois como teve com um só, bem gerenciado. E às vezes a gente precisa renunciar por causa disso, né? Hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas, muitos profissionais liberais que estão fechando seus consultórios e se tornando youtuber. Estão renunciando ao emprego formal. A gente vê advogado, já vê juiz, a gente vê dentista, vários profissionais que vão para a internet, criam um canal no YouTube, pedreiro eu já vi, o cara deixa de fazer a profissão formal dele, ele cria um canal na rede social e ele ganha mais dinheiro ensinando as pessoas, orientando as pessoas, dando consultoria, do que tendo a loja aberta, do que tendo um consultório aberto. Então às vezes a gente precisa renunciar para isso também, né? Um passo atrás se assemelha a uma flecha puxada, né? Quanto mais você puxa a flecha, se você é um flecheiro, né? Se você é alguém que trabalha com arco e flecha, ou gosta do esporte, ou pelo menos sabe a respeito desse esporte, quanto mais se puxa a flecha para trás, mais longe ela vai. Então, às vezes, um passo para trás está sendo esse puxar de corda, né? Está retesando o arco de tal maneira que a potência dele te enviar para frente vai ser muito melhor lá na frente, você vai chegar muito mais longe, de repente, se você der um passo para trás. Às vezes, ficar insistindo em avançar quando o território não é propício é bobagem. Né? É bobagem. Eu me lembro uma vez que eu fiquei no atoleiro com um carro vermelho, que eu tinha um logo vermelho, fui fazer um trabalho em uma outra cidade, tinha chovido na noite anterior, tinha muito barro, e o carro patinava. Quanto mais eu acelerava para tentar ir, mais o carro rodava dentro da estrada de chão,
E aí eu me lembrei da autoescola, né? Para de acelerar, deixa o carro ir tranquilo. E eu deixei até chegar a um lugarzinho firme, aí eu podia acelerar e sair. Então, às vezes, a gente tem que parar de acelerar. Às vezes, a gente tem que recuar um pouco para que a gente possa ser lançado mais adiante, né? E com relação ao reino de Deus também, quem perde, ganha. A aparente perda que nós temos na vida por causa do reino de Deus é lucro. Jesus vai dizer em Mateus 16, 25, que quem perder a sua vida por causa dele, por causa do reino, para o seguir, achá-la, ganhará a vida eterna. Quem renunciar os seus desejos próprios, comuns, né? Quem renunciar a sua carne caída, quem renunciar a si mesmo por causa do reino de Deus, vai ganhar o reino de Deus, né? A mensagem de Jesus, às vezes ela apresenta alguns textos que são meio violentos, como se a sua mão te faz pecar, corta a sua mão para você entrar no reino. Se seu olho te faz pecar, arranca o olho para você entrar no reino. Evidentemente que é um eufemismo, não é para você fazer isso literalmente. Mas ele está dizendo o seguinte, o reino é mais importante. Então, às vezes, você tem que renunciar coisas dessa vida, até mesmo membros do seu corpo, para que você não perca o reino por causa disso. Então, que nós possamos aprender com a história de José um pouco mais nesse dia, né? O objetivo dessa live é você meditar na palavra, também para reforçar palavras pregadas durante a semana na igreja. Então, quarta-feira falamos sobre José, então na quinta e na sexta fizemos lives a respeito do assunto. E também lives de segunda e terça que foram referentes, segunda, terça e quarta, referentes às mensagens pregadas no domingo. O objetivo é reforçar a mensagem do seu coração e te ajudar a crescer um pouco mais, se é que a gente pode fazer isso. Se eu posso contribuir com isso, fico feliz por você ter dedicado esse tempo aí para ouvir essa palavra. Então, perceba que Deus pode nos fazer regredir, talvez Deus está promovendo uma situação na qual você vai indubitavelmente vai ter que voltar. Nossa, custei tanto para chegar nesse ponto, mas tudo está indicando que eu tenho que voltar. Parece que Deus está me mostrando que eu tenho que voltar. Volta, porque Deus sabe o que está acontecendo na frente. É só um preparo. Na venda de José, tudo foi um preparo. A venda dos irmãos por ele, o poço no qual ele caiu, a venda para a casa do Potifar, tudo que aconteceu era uma preparação do coração dele para uma obra muito maior. Primeiro ele tinha que gerenciar a si mesmo, gerenciar uma casa, gerenciar um presídio, para depois gerenciar todo o Egito, né? Toda uma nação. Então, gradativamente, Deus foi conduzindo ele até esse ponto. Se ele não chegasse na prisão, certamente ele não conheceria aqueles dois homens, dos quais ele adivinhou o sonho, ou ele revelou o sonho. E se ele não revelasse o sonho daqueles homens, também não revelaria o sonho de Faraó. É claro que Deus daria um jeito de colocá-lo lá, porque era projeto de Deus. Mas esse foi o caminho pelo qual Deus o levou, né? Quando Deus quer nos colocar em algum lugar, Ele vai nos preparando para chegar lá. Ele não simplesmente dá o presente ou dá a bênção, não. Ele nos prepara para a bênção que está para chegar. E às vezes esse preparo requer passos para trás, né? E a gente também precisa aprender a dar passos para trás para poder galgar outras coisas na vida, né? Um amigo meu, eu já estou terminando agora com isso, um amigo meu, uma vez a empresa que ele trabalhava faliu e ele estava muito preocupado, veio conversar comigo, eu era diácono, eu falei, Deus me deu sabedoria, enquanto as pessoas conversam comigo, eu vou orando e não pedindo a Deus me dar sabedoria para saber o que eu vou falar para essa pessoa, ou se eu não tenho que falar nada. E aí eu disse para ele assim, olha, você está ansioso porque a empresa fechou, mas quem sabe não é a oportunidade de você abrir uma empresa. E o olhinho dele brilhou, ele ficou entusiasmado com a ideia, ele abriu uma empresa que tem mais de 20 anos, essa empresa. Graças a Deus por isso. Talvez ele vai assistir essa live, a esposa dele até fez aniversário ontem, e ele vai lembrar disso. Então ele abriu a empresa e está na empresa até hoje, porque ele teve que regredir para avançar. Amém? Senhor, obrigado, porque os teus projetos são bem maiores do que os nossos. E porque muitas vezes aquilo que a gente pensa que é perda, na verdade é lucro. O Senhor mesmo está promovendo para nos fazer avançar um pouco mais na tua presença. Obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados e abençoe o nosso dia em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê um dia de vitória na presença dele.